Olá, Marcileia, Luciane e Guilherme, boa noite, sejam bem-vindos. Olá, Ricardinho e Lúcia, boa noite também para vocês. Olá, Adriana Dantas, boa noite também, Marinha, sejam bem-vindos. Olá, Wagner, boa noite também, seu Luiz Alberto. Leopoldina, boa noite também, Edna Bueno, boa noite, Andréia Dantas. Anitta e Clarindo, boa noite para vocês, boa noite também, Marilza. Eveline, Roberta e Gabi, boa noite Renato Leite, boa noite Claudio Honori e Eliane, boa noite Célio Melo, seja muito bem-vindo. Maria Aparecida Moraes, boa noite também para você. Senhor Antônio Onofre, boa noite. Michele, Rossato e Gabriel, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Boa noite também, Lourdinha, Camilo, boa noite, Joarina. Olá, Maê, boa noite, saudades de ver seu nome aqui no início do nosso programa, que bom. Cecília e Reinaldo, boa noite para vocês. Olá, Arlete Naves, boa noite. Maria Aparecida, nós já cumprimentamos. Ercília, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Filomena. Filomena, ó, a Marinha perguntou de você, sentiu sua falta esses dias, viu? Joyce Kelly, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Célia, seja bem-vinda. Boa noite, Valdir Menezes. Muita paz a todos vocês. Boa noite, Lourdinha, Camilo, Joarina, João. Olá, Érica, boa noite, seja muito bem-vinda. Olá, Valdete, boa noite também para você. Olá, Lídia, boa noite, seja bem-vinda. Todos aqui, né, Filomena, todos aqui são muito queridos. Às vezes tem muitas pessoas que até comentam comigo que, eu estava lá e ouvi, mas eu não gosto de colocar meu nome lá não, eu não gosto de manifestar. Isso é normal, então fiquem tranquilos. Olá, Celeida, boa noite, seja bem-vinda. Geisa Rodrigues, boa noite, seja muito bem-vinda a esse nosso grupo aqui, essa nossa família, Geisa, nós chamamos aqui de uma família. Olá, Salete, Márcio e Gustavo, boa noite também para vocês. Eu estou aqui cumprimentando e o tempo está passando. Vamos fazer então a nossa prece para nós iniciarmos as reflexões desta noite. Só abaixar aqui um pouquinho o volume. José Luiz Spinelli, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite também, Elaine Oliveira. Gente, eu convido todos vocês então agora nesse instante a elevarmos o nosso pensamento a este mestre amado e querido Jesus. E aqui o Wagner já colocou, que todos vocês possam também, fiquem à vontade para colocar o nome a quem estamos direcionando as nossas orações, mas tenho certeza que os nossos pensamentos também são exatamente veículos que vão levar a todas essas pessoas o nosso carinho, as nossas vibrações e energias, né? Então, fique tranquilo, seu cunhado, seu irmão, né? Pai da Adriana e da Andréia Dantas, para toda a família, para todas as pessoas que estão doentes, nós vamos direcionar sim as nossas orações. Boa noite, Sr. Antônio Pazuto e Isabel, boa noite, Zé Ricardo, olá, Joana Camargo, Adaí, seja bem-vinda, Jossanã também, boa noite, Gustavo Duarte, boa noite também, seja bem-vindo. Então que nós possamos agora nesse instante mentalizar a figura do nosso meigo Rabi da Galileia, mentalizar a figura, mas não se preocupe com qual imagem de Jesus vocês estão buscando na mente. O que importa é o ser de luz que ele representa, a luz
que envolve todo este planeta, mas particularmente uma luz ou uma parcela desta luz está sendo destacada para atingir cada um de nós que aqui estamos, tanto encarnados quanto desencarnados. Imagine uma parcela de luz partindo do Cristo e chegando a nós, tomando conta de toda a nossa estrutura física e perispiritual. E esta mesma luz que parte do Cristo, nós vamos visualizá-la atingindo a todas essas pessoas, a todos esses doentes, a todas as pessoas que nós gostaríamos nesse instante que fossem atingidos pela luz do Cristo. Ou seja, nós funcionaremos através da nossa mente, dos nossos pensamentos, como um espelho a refletir a luz do Cristo para cada um desses nossos irmãos a quem gostaríamos de direcionar as nossas energias, as nossas vibrações e principalmente as nossas orações. Porque através da luz do Cristo, todos nós poderemos atingir o Criador. O objetivo principal nosso é o Criador. Jesus veio exatamente anunciar que Ele era o caminho, a verdade e a vida, como uma forma ou um meio de se chegar ao Criador. Jesus não era um fim em si próprio, Ele era apenas um caminho. Que nós possamos, pois, seguindo esta luz, também caminharmos com Jesus, rumo à nossa evolução e perfeição, a compartilharmos diretamente desta fonte divina, para mais próximos nos sentirmos do Criador. É estranho, Ele está próximo de nós, mas nós nem sempre estamos próximos dele. Que interessante. Que leis magníficas essas que regem o universo. Mas com o tempo, com os conhecimentos, nós vamos avançando e compreendendo melhor todas elas. Muita paz a todos nós aqui nesse instante, que as nossas reflexões da noite se calem fundo dentro do nosso coração e que a gente consiga aprender e assimilar com os exemplos desses nossos irmãos e através dessa doutrina maravilhosa, tudo aquilo que precisamos para vencer e superar os obstáculos que nós mesmos colocamos nesta nossa trajetória, nesta nossa caminhada. Que o lar de cada um de vocês esteja também protegido, amparado e iluminado, envolvido pela paz de Cristo. Que assim seja. Que assim seja, meus queridos irmãos e companheiros. E a gente vai, nesses momentos, fazendo aí as nossas orações, a gente vai lembrando de tantas coisas, a gente vai fazendo tantos pedidos e nós vamos também louvando, porque são tantas graças, são tantas bênçãos recebidas que a gente, claro, não pode esquecer. Olá, Adília, boa noite. Sim, as nossas energias e vibrações chegarão também até as suas filhas. Olá, Amanda, boa noite para você, para sua mãe, Elaine, para o Robson, Estênio. Olá, Leívia, boa noite, Lucélia, seja muito bem-vinda. Ô Wagner, tranquilo, e que as nossas orações possam te envolver nesse instante e principalmente te dar a força e a energia que você precisa, que você necessita. Boa noite, Leda, seja bem-vinda. Olá, Joana Oliveira, muita paz. E vamos nós, meus queridos companheiros, darmos a sequência a essa nossa leitura, estudo do dia de hoje. Dia de terça-feira, nós estamos aqui dando sequência ao nosso livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós terminamos no nosso encontro passado todas aquelas informações que o espírito de Castelnaudari, que era exatamente uma localidade, ele nos passou. Uma comunicação que nós gastamos 2 dias para fazermos essa leitura, estudo, e uma das mais interessantes porque muitas foram as informações trazidas não somente pelo Espírito propriamente dito, mas nós tivemos muitos esclarecimentos
do Espírito de São Luís, que, assim, enriqueceu demais todo este processo e toda essa comunicação. Então, foi realmente bem interessante. Espero que vocês tenham oportunidade depois de darem uma lida e relembrar, né, todos os comentários que foram feitos, porque vale realmente a pena. Hoje a gente já vai ver mais um exemplo que Kardec nos apresenta de um espírito que foi classificado pelo codificador como um criminoso arrependido, né? O espírito de Jacques Latour. Boa noite aqui antes para o Adilson Riva também. Boa noite, Ronaldo Farc, nosso companheiro de Guaranese, Guaxupé. Boa noite, Dulce Maria, Oneida Alves, olá Vinícius, a Flávia, o Ney, né? E a irmãzinha, acabei esquecendo o nome aqui, Vinícius, mas eu não esqueço dela, esqueci só a Lorena, né? Uma boa noite também para a Lorena. Gente, então agora, olá Edna e Luciano também, sejam muito bem-vindos. Ah, sim, Carlinhos Conceição. Nossa, não sabia, viu, Marilza? As nossas orações, sim, a ele. Eu gosto sempre de ouvir as suas canções, sim. Bom, então nós vamos falar hoje, olá André Vieira, Flávio Gava também, boa noite para vocês, de Jacques Latour. Gente, esse espírito ou essa comunicação, ela traz assim, inclusive uma particularidade, boa noite Selma, porque Kardec diz que ele estava lá em Bruxelas, então saiu um pouquinho, né, daquele círculo que estava acostumado, e é interessante quando a gente fala que saiu daquele círculo, porque pode estar gerando, né, determinadas viciações, alguns vícios que acabam as pessoas, os médiums, adotando e que de uma certa forma influencia nas comunicações. A gente vai ver isso com mais detalhes lá no livro dos médiuns, quando a gente passar por aqueles capítulos que vão falar da influência da própria Assembleia numa mensagem mediúnica. No livro dos médiuns, por enquanto, a gente está estudando aquele processo de identificação, né? Sobretudo para nós diferenciarmos os bons dos maus espíritos. Mas a gente ainda vai falar lá sobre a comunicação, sobre o ambiente, sobre os assistentes, os trabalhadores. Isso é interessante. Então, ele estava fora daquele ambiente normal e estava em Bruxelas, numa reunião íntima. Ou seja, ali estavam justamente pessoas diferentes daquilo que estava exatamente acostumados. Gente, o José disse que parou a transmissão lá, mas eu acho que pode ser coisa da internet. Qualquer coisa depois vocês me ajudam aí respondendo para ele, só para nós confirmarmos. Então, lá em Bruxelas, numa reunião íntima, de repente tem uma médium que sabiam que ela era psicógrafa e colocaram lá um lápis na mão dela, né, com um papel, e de repente ela começa a escrever. Só que ela começa a escrever em toda aquela agitação e o próprio espírito pega de repente o papel, rasga o papel e começa a falar. Olha para vocês verem que interessante. A gente viu, né, todas essas comunicações que na sua grande maioria estava exatamente tudo escrito. Nesta, não. Bom, Zé Luiz, pelo menos o pessoal está falando aqui, parece que está normal lá em Pirassununga, aqui também, né? Rosane Santos, boa noite, aqui também. Então eu acho que pode ser a sua internet aí ou da cidade. Bom, então, veja que interessante, o espírito começa a escrever, e escrevendo, de repente ele fala assim, né, a gente imagina, não quero escrever nada não, pegou, rasgou o papel e falou através da médium que também era médium falante, ou a gente chama de médium psicofônico. Então ele pegou, rasgou o papel, que escrever que nada, eu vou falar, eu vou conversar com vocês. E aí ele já começa a falar que ele estava arrependido, e gritava arrependido, arrependido, e soltou o seu nome, Latour, soltou o nome. E o pessoal, Kardec fala que eles estranharam porque, primeiro, não evocaram nenhum espírito. Então, não teve uma evocação de um determinado espírito. Da mesma forma, as pessoas que ali estavam
nem todas conheciam este espírito. Então, não poderia ser exatamente aquele fruto da imaginação que eles estavam comentando. E Cília também está falando que o dela está muito ruim, mas a maioria das pessoas falou que está normal em vários outros lugares. Mas assim, aqueles que não conseguirem assistir, a gente já falou, vai ficar aqui, fica todos os programas na página da AME, e também aqueles que quiserem na minha página lá no YouTube, tá tudo lá também gravadinho, a gente todo dia coloca lá, para poder facilitar, porque algumas pessoas não têm Facebook, pode ver pelo YouTube. A Luísa está comentando aqui das canções do Carlinhos Conceição, realmente são muito interessantes e reflexivas. Bom, gente, então, dando sequência aqui. Então ele de repente para de escrever, começa a falar através da médium e nós já começamos a mudar a forma de comunicação. Veja, já na época de Kardec tinham essas características. Alguns médiuns eram falantes, mas boa parte deles, e sobretudo das mensagens, nós identificamos através da escrita. E a gente pode inclusive deduzir o porquê. Vocês imaginem só, se fossem comunicações apenas e tão somente faladas, nós teríamos que, de alguma forma, naquela época, ter alguém ali que tinha uma agilidade para poder escrever. Talvez, e com certeza, seria muito mais difícil e complicado. Hoje não, hoje é mais fácil, por quê? Porque a gente pode gravar e depois, gravando, a gente pega e vai anotando, escrevendo, não temos problema. Mas naquela época de Kardec, se as comunicações fossem na sua grande maioria faladas, teria uma dificuldade de compilar tudo isso. Por quê? Porque, mas acho que foi isso que eu ouvi, não, mas eu não ouvi, não, acho que foi aquela palavra. E a gente sabe, uma pessoa conversando, nós acabamos confundindo, às vezes não entendemos de forma clara. Agora, escrevendo, não, está tudo ali escrito. Inclusive, vou abrir aqui um parênteses, principalmente para aqueles que estão mais acostumados, né, Joana Carneiro, com essa parte do movimento espírita. Existem algumas polêmicas sobre alguns livros, sobretudo a Gênese e o Céu e o Inferno, que levanta-se uma adulteração nas edições que chegaram para nós e que foram traduzidas, tá? Então tem equipes fazendo esses levantamentos. E como que eles estão fazendo esses levantamentos? Eles vão lá na origem. Qual origem? Lá na França. Porque tudo que era publicado, você tinha que deixar lá registrado o seu pedido de publicação, de edição, quantos volumes você iria imprimir para poder colocar no mercado. Toda a impressão ela vinha com esse pedido de autorização e guardava-se uma cópia do livro que estava sendo reproduzido em outras cópias para distribuir. Então, estava tudo escrito direitinho. Então, muita gente tem corrido atrás exatamente trazendo e identificando, né, estas anotações para poder afirmar, repito, alguns ainda polêmico, tem uma certa dificuldade de aceitação, mas é aquilo que a gente fala, né? Quanto a provas, não há argumentos. Se está lá tudo escrito, tudo registrado, a gente precisa olhar com um certo carinho. Mas nós não vamos entrar em polêmicas aqui agora não. Mas só para falar que naquela época utilizava-se muito mais a escrita. Por quê? Porque a escrita ficava realmente registrada. Se fossem as comunicações da maioria faladas, nós talvez teríamos uma dificuldade. E não foi isso que ele quis dizer outra coisa. Agora, quando está escrito, fica muito mais fácil. Fechando parênteses, então a gente volta. Não era muito comum, mas Kardec, naquela oportunidade, viu que o espírito não queria escrever, ele queria falar. Então, ele começa já falando que estava arrependido, se identifica, tá? E começa esse processo todo de comunicação e principalmente uma comunicação falada. E a primeira coisa que Kardec chega e pergunta para ele, peraí, por que você veio, tá? E por que mesmo sem evocação, você simplesmente não quis escrever? E aí o espírito já
começou a se sentir um pouco mais à vontade, vamos dizer, ficarem mais em casa. Até mesmo porque, eu esqueci de um detalhe, quando ele fez esse gesto de pegar e rasgar a folha, a equipe, e a gente imagina, né, Kardec coordenando aquela equipe, pedindo, gente, vamos fazer orações para esse espírito, vamos emitir vibrações para ele, vamos alterar a vibração do ambiente para acalmá-lo, para tranquilizá-lo. Sabe aquela coisa assim que quando uma pessoa às vezes está desesperada ou chega para te contar uma coisa, ela começa a chorar, aí você vai lá e dá um abraço e a pessoa se acalma? É mais ou menos isso. Com as orações, é como se nós dessemos um abraço naquele espírito e ele se acalma. Então, foram feitas perguntas e ele começou a responder, olha, eu vim aqui principalmente por quê? Porque eu senti, eu percebi que este grupo é composto por pessoas boas, por pessoas caridosas, por almas compassivas e que teriam piedade de mim. Porque já tive em outros grupos que as pessoas me chamavam apenas e tão somente por curiosidade. E já tive também em outros grupos onde eles ficavam amedrontados com a minha presença, com a minha pessoa. Aqui eu senti que eu seria muito bem recebido e que vocês teriam piedade de mim. Mais uma vez a gente para aqui abrindo parênteses para fazer os comentários. Gente, vou repetir para vocês, nós vamos estudar lá no Livro dos Médiuns, fazer uma leitura, estudo do Livro dos Médiuns, nós vamos ver e identificar a influência que um ambiente, que as pessoas que compõem um ambiente possuem numa comunicação mediúnica. E aqui está um exemplo muito claro de tudo isso. O Espírito falou, olha, já tive reuniões que era só de curiosos, já tive em outros que todo mundo estava com medo de mim. Agora aqui eu senti essa paz, eu senti essa segurança, eu senti esse aconchego. Olha para vocês verem que interessante. É como a gente vai, quando a gente vai fazer uma visita para alguém, quando a gente vai na casa de alguém, você sente, você percebe se você está sendo bem recebido, se você está incomodando. Tudo isso é algo assim, que está realmente no ar, por quê? Por conta da própria vibração. Às vezes a gente tem dificuldade de entender isso. Olha, só no rosto, a pessoa está sorrindo ou a pessoa está triste. Não, é a energia que envolve aquele ambiente. Tem lugar que você vai e você não quer saber de ir embora. Vocês lembram aquele espírito também que comunicou, que falou, não, vocês estão me mandando embora? Não, eu não quero ir embora, que eu estou muito bem. Enquanto eu estou aqui, o sofrimento fica longe de mim. Eu não tenho a presença das minhas vítimas. Olha para vocês verem que interessante. E tem pessoas também que são assim. Às vezes vai na casa de alguém, se deixar, dorme até lá, não quer nem saber de ir embora. Por quê? Porque o ambiente está gostoso, aconchegante, e ali parece que os problemas deles ficaram do lado de fora. Principalmente aquelas pessoas que fazem o evangelho no seu lar, aquele lá possui uma energia totalmente diferente dos outros, tá? Então, ele percebeu, por isso que ele chegou ali e ele sabia de tudo isso, que ele seria muito bem recebido. Luciene Naves, boa noite, seja muito bem-vinda. Então, só que quando ele chega, quando ele aproxima e quando ele começa a falar pelo médium, gente, o médium começa a modificar as suas próprias feições. Realmente, São Antônio, é muito importante a gente se sentir assim, né? É algo assim fantástico, a gente sente aquela força. E falei aqui para vocês, no período que eu estive aí afastado, que eu estive internado, eu conseguia sentir essas orações, as vibrações, eu conseguia sentir o abraço de muita gente, e isso tudo fortalece a gente, e assim, é algo fantástico, realmente não tem palavras. Mas, seguindo aqui, o que o Espírito disse? O Espírito falou, o médium, quando o Espírito teve este contato, quando houve esta aproximação, ele modificou as suas próprias feições. É como se houvesse, entre aspas, uma incorporação. A gente sabe, não existe, a gente já falou sobre isso. Não há como um espírito tomar conta de um corpo. Mas as próprias emoções que a gente sente faz com que as nossas feições se modifiquem. Então, as feições foram se modificando, a voz do Espírito se modificou, os seus gestos,
Inclusive, Kardec fala, os gestos dele denotavam, assim, aquele desespero que ele estava, o sofrimento pelo qual ele estava passando. E a voz, acima de tudo, mostrava o arrependimento. Não era um arrependimento, como diz o codificador, da boca para fora, era algo profundo. E a gente consegue perceber quando uma pessoa está fingindo ou não. O espírito, principalmente em reuniões como essas, não conseguem fingir, eles não conseguem enganar a assembleia. De novo, está vendo a influência da própria assembleia? Então, ele, naquele ambiente, modificou as feições. E o próprio Kardec fala, realmente ele olhou assim e ele percebeu que algumas pessoas ficaram amedrontadas também com aquela mudança, com aquela alteração. Eles estavam acostumados com mensagens escritas, o Espírito vinha ali, escrevia e pronto. Agora, de repente, o Espírito começa a fazer gestos, a mudar feições, a mudar a própria voz do médium. Então, realmente assustou alguns que não estavam acostumados com aquilo. Mas os outros, tudo tranquilo. Então, foi um local, foi bem recebido, estava ali demonstrando, e o codificador vai falar, esse processo de superexcitação do médium, com a modificação das suas feições, da sua voz, tinha algo além que a espiritualidade estava permitindo que aquela assembleia extraísse. Era algo interessante para o espírito, porque a gente sempre fala, quando existe esse contato, quando há o processo mediúnico, esse contato, ele permite aquilo que nós chamamos de um choque anímico. É como se o espírito levasse um choque e nesse choque anímico ele conseguisse captar melhor esse magnetismo animalizado, porque ele não tinha mais um corpo físico. Mas esse magnetismo ainda era importante porque ele estava ligado, ainda que emocionalmente, à própria matéria. Então esse choque permitia um tratamento mais adequado a esse espírito. Boa noite, Álvaro. Boa noite também para sua mãe. Sejam bem-vindos. Então ele permitia. E Kardec falou, olha, a espiritualidade permitiu isso para o próprio espírito, para auxiliá-lo, e também para nós aqui como assembleia. É um tipo de comunicação interessante e importante e de muito aprendizado para todos nós. E depois, gente, o que é interessante é que o próprio codificador, ele começa a trazer as palavras, né? Ele copiou tudo aquilo que o Espírito coloca, tanto é que no próprio livro a gente vai ver que está tudo entre aspas. Olá, Reinaldo, seja muito bem-vindo. Ele está tudo entre aspas. E a gente começa a ler essas informações, a gente também de uma certa forma se comove. Eu não vou fazer a leitura completa aqui para não ficar chato, mas algumas expressões eu faço questão de repetir. Por exemplo, ele já vai começar falando, olha, piedade, piedade de mim, porque eu necessito muito desta piedade de vocês. Vejam, eu, mais uma vez, não vou aprofundar muito, mas gente, piedade é uma expressão correta e adequada, é uma virtude que nós precisamos aprender. Às vezes a gente fala, eu estou sentindo dó de alguém, eu tenho compaixão, mas a piedade, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Então assim, a gente percebe que até a utilização das palavras, o codificador foi muito direto. Claro que tinha toda uma assistência espiritual ali naquele ambiente, ajudando aquele espírito e a assembleia, mas ele deixa isso muito claro, eu necessito de piedade. E ele fala, ó, vocês não fazem ideia do quanto eu sofro. Vocês não fazem ideia, vocês não podem compreender. Olha, muito simples, por quê? Uma coisa é a dor e o sofrimento, vou trabalhar com as duas juntas. Quando nós estamos num corpo físico, e a outra coisa é quando nós estamos sem um corpo físico. Ah, mas alguns vão dizer assim, Edson, mas ele tem um corpo. Sim, ele tem um corpo, mas ele tem um corpo espiritual. Ele tem um corpo espiritual. Ele não tem as mesmas sensações do corpo físico, materializado como nós, tá? E a gente percebe
até mesmo quando nós sofremos dores da alma, isso reflete tanto no nosso corpo que muitos de nós, por conta das dores na alma, a gente corre atrás do médico para poder resolver algum problema. Por quê? Porque o reflexo vem no nosso corpo e a dor é mais fácil de ser percebida por nós. Agora o Espírito faz essa comparação. Peraí, vocês não fazem ideia, vocês não são capazes de compreender como é o meu sofrimento aqui. E, inclusive ele chega a falar, a guilhotina que cortou a minha cabeça fora, ixi, aquilo lá é uma dor que está longe daquilo que eu estou sentindo aqui, agora, nesse momento. Olha para vocês verem, vocês não fazem ideia de como é esse sofrimento aqui. Ah, mas qual era o sofrimento que ele tinha? Aí ele começou a relatar, olha, sofrimento e dor é uma morte, é como se fosse uma morte contínua. Sabe aquela morte que nunca para, que nunca acaba, que não tem fim? Ele falou que ele estava sentindo essa morte de uma forma contínua. Os olhares das vítimas dele, quando encarnado, o perseguiam de tal forma que ele falava que seria como se fosse apunhaladas no seu próprio coração. Vocês imaginam a gente sentir uma fisgada, né? Ou sentir uma pontada no peito. Quando a gente sente a pontada no peito, gente, nem sempre está relacionado com uma dor física. Às vezes pode ser moral, pode ser um sofrimento moral, uma angústia, alguma coisa. Mas é lógico, vai refletir no físico e os nossos órgãos acabam sofrendo as consequências. Mas lá como espírito, ele sentia isso e não tinha o corpo físico. Mas como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou perceber? Então isso eram os seus sofrimentos. Ele não sabia como, mas tudo isso o incomodava. E ele falou, olha, eu achei que depois que eu morresse, estaria tudo resolvido. Mas não. Eu estou sofrendo muito mais do que eu sofri quando eu estava aí. Eu não aguento mais olhar essas vítimas e sentir como se fossem apunhaladas. Eu não aguento mais. Aliás, ele falou assim, ele pergunta, vocês não estão sentindo o cheiro de sangue? Eu não aguento esse cheiro de sangue todo impregnado nessa minha estrutura. Isso, segundo ele, eram os seus principais sofrimentos. Olhar, como diz ele, aqui ao redor, ver e enxergar as vítimas que eu mesmo, ele fala, ele tinha consciência disso, por isso que ele era um criminoso arrependido. As vítimas que ele mesmo procurou, que ele mesmo causou, porque ele falou que foi cruel. Ele matava as pessoas para roubar. Tanto é que ele falava, vocês não estão vendo aqui, este ouro todo manchado de sangue? Isso, gente, são relatos dele. Talvez assim, só para, não sei se pode ajudá-los a ter uma ideia, alguns de vocês, de vez em quando, que têm aí pesadelos, vocês já perceberam como é que um pesadelo é? Pesadelo é aquela coisa que você sabe que às vezes não está acontecendo no seu corpo físico, mas aquilo ali acaba refletindo. Você entra num tal de desespero que você não faz ideia. Mas aquilo, não foi só um sonho. Não, tem muitas coisas por trás. Mas este pesadelo é aquilo que os espíritos sem o corpo físico estão sentindo quando eles passam por todo esse processo, por todo este sofrimento. E você imagina, como diz ele, morri, achei que tudo tinha acabado. Aí de repente, quando eu desperto aqui, eu vi que eu estou cercado de cadáveres, cercado de espectros ameaçadores, olhando para mim, me ameaçando, e eu senti como se os meus pés estivessem atolados em sangue. Ora, de novo, isso realmente parece um pesadelo. Vocês tentem imaginar, fecha os olhos, tentem imaginar tudo isso, todo este horror. E isso, é claro, gente, para ele fala, é um sofrimento. E como ele não conseguia identificar o fim deste sofrimento, parece que, ou tinha a impressão de ser eterno. É aquilo que a gente aprendeu na primeira parte sobre inferno. E aí ele começa a falar, a lembrar de Deus, implorar
essa misericórdia e piedade de Deus. Veja que interessante desse criminoso arrependido, que a gente teve a oportunidade de estudar outros espíritos, outros exemplos, e muitos deles tinham dificuldades de escrever o nome de Deus. Ele chegou a falar. Tamanho era o seu arrependimento. A Luísa ainda comenta aqui, né, Luísa? Realmente o pesadelo, muitos de nós sabemos que nós vamos acordar. Agora, tem uns, aliás, né, tem pesadelo que tem gente que fala assim, eu sei que eu estou dormindo, eu estou doidinho para acordar, e arruma um jeito de acordar logo para poder sair daquele pesadelo. Agora, imagina se você, como espírito, sabe, olha, eu não tenho como sair desse pesadelo, esse pesadelo parece que não tem fim, não tem como eu acordar porque eu não estou dormindo. Realmente deve ser muito delicado, né? Graças a Deus a gente fala, né? Eu não lembro desses sofrimentos, porque com certeza prejudicaria a nossa trajetória, prejudicaria a nossa caminhada. Bom, seguindo, aí falando, esse espírito começa a implorar e essa misericórdia divina, aí tudo isso, e fala, dá um alerta, gente, vocês que estão me ouvindo aqui, por favor, sejam pessoas bondosas, sejam pessoas caridosas, não façam mal aos outros, que este meu exemplo possa auxiliá-los. E o próprio Kardec e a equipe depois vai esclarecendo a ele, né? Falou, Jacques, você pode ter certeza, sim, Deus, ele é misericordioso, ele é bondoso, é piedoso. E a única coisa, faço questão inclusive de grifar isso, a única coisa que ele espera de nós, se podemos assim dizer, né? Porque como a gente não conhece Deus, a gente tenta trazê-lo para uma relação mais íntima, como se fosse uma outra pessoa, né? Ou como se fosse nós mesmos melhorados. Mas aí a gente acaba usando essa expressão. Mas o que Deus espera é que o seu arrependimento seja sincero e que esse arrependimento esteja vinculado, esteja aliado à vontade de reparar o mal. É a única coisa que ele espera de você. Isso por quê? Porque eles aprenderam com os espíritos superiores. Nós vimos isso na primeira parte. Os espíritos superiores falam, basta esse arrependimento sincero e este desejo de reparar o mal. E Kardec prossegue, e principalmente que você persevere nesse desejo de reparar o mal. Por quê? Porque a duração do vosso castigo está exatamente nas suas mãos. No futuro, como diz o codificador, você vai ter a oportunidade, não tem como, aí a gente lembra da frase do Chico, né? Não tem como eu voltar atrás para fazer de novo e de forma diferente. A vida que você tirou desses espíritos, dessas pessoas, não tem como voltar, mas você vai ter encarnações futuras para exatamente reparar o seu erro. Gente, isso é interessante e eu gostaria que esses esclarecimentos firmassem realmente na mente de todos. Porque nós não temos, o Chico deixou isso muito claro e a sua frase é fantástica, nós não temos como voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode começar agora e programar um fim diferente. Então, culpa, a gente tem que aprender a trabalhar com isso, que a culpa e o remorso nada mais sejam do que aquele sofrimento necessário para o nosso despertar, para nos arrependermos e nunca mais agirmos daquela forma. Tá? Não tem como voltar? Não. Agora eu posso, a partir de agora, trabalhar de uma forma diferente para fazer um futuro diferente. E é exatamente isso que o Espírito está ali falando e que a equipe, sobretudo Kardec, está orientando para que ele tenha essa persistência, esse desejo sincero. E aí ele mesmo começa a falar, mais no finalzinho da sua mensagem, a agradecer por estar ali naquela equipe, ou junto com aquela equipe, por ter recebido aquelas orações e vibrações, e aquilo o auxiliou muito, muito mesmo.
continuar fazendo orações e agradeceu a Deus. Ele teve essa oportunidade de agradecer a Deus e de agradecer toda aquela equipe. Então, é interessante, depois só tem alguns comentáriozinhos sobre esse espírito, a gente vai deixar para o nosso próximo encontro, que a gente até já estourou aqui um pouquinho o nosso horário, tá? Mas aí a gente continua na próxima terça falando dessas questões finais. Mas basicamente o que o Espírito relatou e trouxe foi isso. E que fique realmente gravado para que nós possamos alterar doravante os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, adotando uma postura de quem está querendo buscar crescimento, de quem está querendo buscar evolução, que é o mais importante. Deixa eu ver, alguém colocou aqui. A Luciene colocou um negócio aqui. Ah, tá. A Luciene está perguntando o negócio dos sonhos. Ô, Luciene, fica tranquilo que a gente vai falar. Inclusive, estamos nos aproximando no Livro dos Espíritos desse capítulo do sonho. Mas, de qualquer forma, depois eu vou deixar alguma coisa aqui para você, te explicando mais ou menos isso, tá? Gente, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, por essa participação, por este momento importante de partilha de energias, de vibrações, que com certeza é fantástico e maravilhoso. Fica aqui o nosso abraço, a nossa gratidão, o nosso desejo de uma excelente noite. Até o nosso próximo encontro. E fica aqui o convite, amanhã é dia de nós darmos sequência na Gênesis, né? Nós estamos vendo e estudando principalmente os milagres do Evangelho. Boa noite a todos e que Jesus faça parte e seja sentido e percebido por cada um de vocês.